Fala, pessoal, dando abertura à quinta entrevista aqui com personalidades do mercado de educação. Dessa vez a gente trouxe o Rafael Rocha. Rafael Rocha vai falar para a gente sobre itinerários formativos. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Rafa? E você? Tudo certo. Bom, Rafa, acho que a gente tem um assunto aí muito bacana para tratar. Acho que a audiência, bastante gente tem bastante interesse em conhecer com um pouquinho mais de profundidade o que são esses itinerários formativos. Legal, legal. Bom, primeiro, antes de mais nada aí, obrigado pelo convite, enfim, fico honrado aí em poder participar e tentar agregar um pouquinho aí na discussão. E é sempre bom falar sobre educação, né? E falar sobre educação também aqui do que a gente vem fazendo aqui na Evolua, enfim, como a gente vem trabalhando aí com relação aos itinerários formativos. Show, a gente aqui que fica muito honrado com a sua presença. Ô, Rafa, antes da gente entrar no assunto, itinerários formativos, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Quem é o Rafael Rocha? Qual que é a experiência do Rafael Rocha com educação? Legal, legal. Bom, meu nome é Rafael Rocha, sou formado em Publicidade e Propaganda, né? Tenho aí pós-graduação em Comunicação Empresarial e pós-ADM pela FGV. Tenho uma trajetória aí construída basicamente na área de educação e franquias, né? Em negócios em rede. Então, passei aí por algumas companhias, algumas multinacionais, como Multiholding Brasil, depois como a Pearson Education do Brasil e também o Grupo SEB, até chegar hoje aqui como head de produtos e negócio do Grupo Evolua, né? Então, construí aí uma trajetória muito focado em trabalhar aí com parceiros, com stakeholders, e com negócios em rede em si, né? Então, são 15 anos aí trabalhando com áreas ou experimentando áreas comerciais, áreas de novos negócios e parcerias, enfim, e também a área de novos produtos, né? A área de projetos aí. E estou aí desde o início do ano, né? Então, com esse foco aqui na Evolua, né? Na Evolua Educação, uma empresa aí de mais de 20 anos no mercado, que, se não a maior, é uma das maiores empresas aí de entrega de plataforma e conteúdo para escolas de ensino livre, né? E aproveitando algumas mudanças do mercado, né, especificamente o itinerário formativo, que é a nossa discussão aqui hoje, começando a trazer um pouco do que a gente faz, aí, do que a empresa faz nos últimos 20 anos, para dentro do ensino regulado, para dentro do ensino de educação básica, né? Legal. Ô, Rafa, e então agora, nessa sua atuação da Evolua Corp, e como uma das frentes que ela tem de atuação é no itinerário formativo, eu acho que a primeira dúvida que eu tenho, e que muita gente deve ter, é o que são, né, especificamente falando, os itinerários formativos? E como eles impactam a educação de uma maneira geral? Legal, bacana, ótima pergunta. Acho que antes da gente falar um pouco sobre itinerário formativo, né, acho que vale a gente contextualizar um pouquinho da onde surgiu isso, né? Então, nos últimos anos aí houve e iniciou uma discussão muito grande com relação à reformulação, né, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, e dentro dessa reformulação, né, um dos pontos de destaque foi de trazer ali um novo ensino médio, né, ou seja, os anos finais ali, né? A gente sabe que o Brasil ele sempre teve e tem um foco muito grande, continua sendo um foco muito grande com relação a essa questão dos anos finais com a preparação para o Enem, né? Mas tinha ali uma necessidade de se reorganizar os currículos, enfim, das escolas no Brasil, tanto no quesito de escolas públicas quanto com relação às escolas privadas. E aí, então, as escolas tiveram aí um tempo para se reorganizar, e a partir de 2022 entrou então em vigor essa questão do novo ensino médio, né? Ou seja, com os itinerários formativos, né? Que nada mais é do que, na nossa visão, uma grande oportunidade que as escolas têm de organizar a entrega do seu currículo de maneira mais
de maneira mais atrativa para os alunos de uma maneira geral, né? Então, os itinerários formativos, você tem ali a possibilidade de aumentar não somente a questão da carga horária desses alunos, em termos de levar mais conteúdo, mas levar mais conteúdo que vão ao encontro daquilo que o aluno precisa ou quer estudar, né? E a Evolua, com a sua expertise aí nos últimos 20 anos, né, e com essa oportunidade de se levar para o itinerário formativo uma possibilidade de um eixo profissionalizante, né, e com os nossos conteúdos profissionalizantes, a gente vem desenvolvendo, então, alguns projetos, tanto do ponto de vista de algumas escolas públicas, quanto com algumas escolas privadas, para levar essa possibilidade, né, do aluno ser um protagonista, ser um responsável pelo seu aprendizado e poder escolher ali e começar a tatear aquilo que eventualmente ele venha, de fato, ter como uma formação acadêmica lá na frente, né? Então, é um pouco do que a gente tem hoje com relação aos desafios da entrega para a educação no Brasil e para o mercado, entregar alunos mais preparados ali para o mercado de trabalho como um todo, né? Bacana. Ô, Rafa, você tem alguns exemplos para ficar mais tangível para a gente, por exemplo, do que o aluno poderia aprender dentro de um itinerário? Não, perfeito. Hoje o aluno, né, o aluno que está no ensino médio, ele tem ali a possibilidade de poder escolher, né, dentre as suas opções, né, dentro do seu cardápio ali de escolhas, e isso, claro, ao encontro do que a escola tem como projeto político-pedagógico, em escolher ali o que ele quer aprofundar como carreira, como profissão, como projeto de desenvolvimento, pesquisa e ensino, né? Então, no nosso caso especificamente, né, a gente leva para as escolas a oportunidade do aluno poder estudar, por exemplo, um curso voltado ali para uma carreira mais soft skills de ensino e liderança em RH, ou, por exemplo, o aluno poder estudar, por exemplo, um curso mais hard skills de programação, com relação a desenvolvimento de games, com relação, por exemplo, a youtuber e tudo mais. Mas o que é a carreira de youtuber, né? O que é a carreira de programação? O que é a carreira de quem vai trabalhar, por exemplo, com recursos humanos? Então, a gente leva, por exemplo, cursos sobre aquilo que o aluno precisa aprender, por exemplo, sobre, olha, um curso de Python, um curso de Adobe Microsoft, ou, por exemplo, um curso de marketing e pesquisa do seu cliente em si, né? Ou seja, a gente transforma os nossos cursos dentro de uma trilha de formação, dentro de uma carreira onde o aluno ele pode estudar aquilo que eventualmente ele tenha mais interesse, o que ele vai ser como profissional lá na frente, né? Nossa, é muito interessante ver essa possibilidade para os alunos agora, né? E até eu entendo que existe essa personalização, né, do que ele pode escolher ali, de repente, o que faz mais sentido para o aluno de aprendizado, mas também tem ali o papel do professor, do tutor, né? Quais são as dicas, assim, como que tem que ser essa jornada do professor ao montar ali o itinerário com as unidades curriculares, de repente com as trilhas de aprendizado, como que o professor deve fazer essa orientação aí nessa jornada de aprendizado dos alunos em relação aos itinerários escolhidos? Legal, legal. Acho que é super interessante a gente entender que é o seguinte: hoje a Evolua, né, ela tem todo um aparato e um desenvolvimento de entrega com relação a sistemas e conteúdos para as escolas e para os professores, para que isso seja entregue para os alunos de uma maneira mais personalizada, né? Então, hoje, na verdade, a gente menos direciona o que as escolas ou os professores precisam fazer e mais colocamos como um cardápio de opção daquilo que ele tem necessidade de levar isso para os alunos, né, e tudo mais. Mas, por exemplo, hoje a gente tem alguns projetos onde
do ponto de vista ali de dados, do ponto de vista de organização, os professores podem acompanhar tudo aquilo que o aluno está fazendo, mensurar toda a parte, toda a parte de gestão e de acesso desses alunos com relação aos cursos, toda a parte, por exemplo, do feedback que os alunos têm com relação aos cursos, e, claro, no final de tudo isso, mensurar ali se esse aluno, por exemplo, se ele atingiu as metas propostas, se ele passou ali por tudo aquilo que estava proposto dentro do curso, né? Então, a gente, na verdade, entrega uma solução para a escola e para a escola poder ter dentro desse seu leque, ter dentro do nosso leque de opção aquilo que ela quer desenvolver e entregar para os alunos. Tá, então vamos aproveitar para detalhar. Se vocês entregam a solução ali que vai ajudar a escola, vamos detalhar um pouquinho mais dessa situação. Como que a Evolua Corp ajuda, né? Como que ela entra com a tecnologia e ajuda as escolas nesse sentido? Bom, assim, do ponto de vista operacional, né, então assim, a gente tem todo um processo com relação a onboarding dos professores para o desenvolvimento desses projetos, né? Então assim, nós apresentamos quais são os cursos, quais são as possibilidades de montagem dessas carreiras, né, dessas trilhas, enfim, para que elas possam ser desenvolvidas com os alunos, né? E depois as escolas são assistidas aí por toda a nossa equipe com relação a esse desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente tem hoje um projeto com mais de 3.000 alunos, né, no setor público, aonde a gente tem um contato ali quase que, se não semanal, diário, com relação, por exemplo, olha, desde o ponto de vista tecnológico, se isso está, de fato, rodando dentro das escolas e quais são as dificuldades, até do ponto de vista de, olha, o aluno ele está com uma dificuldade ali com relação ao login dele. Então, assim, a gente acompanha isso, a gente acompanha isso com relação a essa parte de execução. Mas tem todo um trabalho que antecede a isso, que, por exemplo, vem da escola e fala o seguinte, olha, nós temos aqui dentro do nosso projeto político-pedagógico, com relação aqui ao itinerário formativo, com relação a essa parte de profissionalização, em levar essas carreiras para os nossos alunos. Então, por exemplo, programação de games, desenvolvimento de games, youtuber, recursos humanos, informática básica, enfim. Então, o aluno ele vai lá, ele escolhe quais são as carreiras, né? Ele você tem ali dentro da escola o responsável, né, o professor, o responsável por acompanhar isso, esse desenvolvimento junto aos alunos, e a gente vai acompanhando se tudo isso está sendo feito, você entrega lá na ponta. Muito bom. Rafa, me parece assim, que os itinerários são essa personalização, essa ideia do aluno escolher aquilo que ele quer aprender, me parece que isso tem um impacto gigantesco e muito positivo na educação, mas eu queria saber de você, qual é o impacto desse trabalho no mercado de trabalho, né? Qual é o impacto dessa ação no mercado de trabalho? Como que você enxerga isso hoje e futuramente, né? O que você imagina que vai acontecer? Legal, acho que essa pergunta é super interessante, né? E eu acho que vale a gente olhar um pouquinho com relação ao seguinte: antes da gente pensar no mercado de trabalho, né, nós temos que pensar um pouquinho sobre no aluno e na experiência que esse aluno tem, né? Então, assim, a gente ouve tanto, né? Acho que você passou por isso, eu passei por isso, os nossos pais passaram por isso com relação pô, a escola é mais do mesmo, a escola é uma parte onde você é exposto a poder exposto a poder a, a, a fazer algo decoreba para depois passar numa prova, passar no Enem, enfim, Verdade. e basicamente metade ou mais da metade daquilo que você aprendeu, depois você não vê isso na prática, né? E os itinerários formativos, né, também com esse eixo profissionalizante,
ele tem aqui um ponto super importante, que é levar para o aluno, né, esse protagonismo da escolha dele, né, da experimentação daquilo que eventualmente ele tenha mais interesse, e também te dar a liberdade, né, ou dar a liberdade para ele em poder errar, né? Então, assim, que bom se a gente puder errar o quanto antes e falar, opa, peraí, não é isso que eu quero, né? E partir ali para uma outra para uma outra frente de estudo e tudo mais. E é essa oportunidade que você tem com relação aos itinerários formativos, né? Então, assim, com essa proposta, né, de mais autonomia, de colocar esse aluno como protagonista dessas escolhas e desse processo de ensino e aprendizagem, você tem ali um ponto importante, né, que é poder, por exemplo, engajar, poder avaliar esse engajamento do aluno, né? Então, assim, isso exige ali uma rapidez com relação a essas avaliações. Aí, nesse caso, falando especificamente da Evolua, a gente tem isso, né? Ou seja, com relação a todos os cursos na nuvem, com toda essa parte da plataforma a LMS, esse acompanhamento que os professores conseguem ter ali com os alunos, né? Você tem ali um ganho super expressivo, né? Que é levar para o aluno essa questão de cursos de cursos dinâmicos, e é aquilo que o mercado de trabalho pede ou exige, né? Então, por exemplo, um curso de programação de games, um curso de Python, um curso, por exemplo, de Adobe Photoshop, enfim, ou seja, isso mais linkado com aquilo que eventualmente ele vai utilizar já no curto período, seja já num possível estágio, seja num possível primeiro emprego ali depois já do ensino médio. E todas essas adaptações, né, isso vai ao encontro dessa parte de você ter com os alunos ali, né, ou seja, uma vontade maior de aprender, né, de descobrir o novo, ou que é aquilo que a gente está falando com relação ao engajamento em si, né, ou seja, desse aluno mais engajado ali, mais voltado para essa parte do estudo, né, do seu desenvolvimento. E acho que todo mundo só tende a ganhar com isso, né? Escola, sociedade e acho que principalmente os alunos ali. Legal, eu vi que você tocou no assunto da escola tradicional, e é interessante você ter feito essa ponte, né? É um passo em direção a esse confronto da escola tradicional, que vem sendo, inclusive, consistentemente aí discutida, né? Já passou, estamos num outro período, estamos num outro momento, é hora da gente enxergar quem que é essa nova geração e aprender a como a gente pode ensinar ou criar ambientes que elas possam aprender sozinhas de uma maneira muito mais efetiva, que converse com essa nova geração. Acho que foi muito interessante. Legal, mas acho que é isso mesmo, é isso que a gente acredita, né? Então, assim, que é levar justamente levar esse aluno a descobrir aquilo que ele tem com relação uma certa aptidão, uma certa como fala, aptidão, descoberta, interesse, enfim, e depois ir se aprofundando com relação a isso. Acho que o itinerário formativo hoje em dia, né, ele vem muito para poder ser um pontapé naquilo que o aluno vai poder, de novo, errar e ver que aquilo que ele não quer, ou de fato falar assim, opa, isso é interessante, eu vou ter isso como uma porta de entrada para depois fazer um curso técnico, ou depois do curso técnico poder fazer uma graduação, depois fazer algumas especializações e assim por diante. Legal. Rafa, foi um prazer bater esse papo com você. É uma honra ter você aqui no Mercado Educação. Queria que você deixasse as palavras finais, se quiser deixar os contatos da Evolu, os seus contatos, fique à vontade. Legal, não, bacana. Bom, primeiro eu que agradeço aí o bate-papo, a abertura e o convite aí para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e como a gente vem desenvolvendo tudo isso. E eu posso disponibilizar, então, acho que aqui deve estar aparecendo depois para vocês aqui o meu e-mail, enfim, e as nossas redes Eu sociais. deixo na descrição.
legal da Evolua aqui para que vocês possam ter acesso e acompanhar de perto aí um pouquinho daquilo que a gente está fazendo e a gente poder bater um papo, falar um pouco mais aí para quem tiver interesse e aprofundar sobre aquilo que a gente tem como oportunidade. Legal. Rafa, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.